Bem-vindos novamente. Hoje eu vou trazer um livro que é uma poderosa reflexão, dependendo da maneira como você vai lê-lo. É este livro aqui, A Arte de Escrever, de Arthur Schopenhauer. Schopenhauer nasceu na Polônia, mas viveu a vida toda na Alemanha. Influenciou Nietzsche, Einstein, Freud e uma geração de pensadores. Este livro aqui é o conjunto que pertence a outro. Porém, todavia, entretanto, tem algumas reflexões aqui interessantíssimas que é muito importante para hoje, que vai nos ensinar a questão de pensar por si mesmo. Veja só, esta obra está dividida em 5 partes. A primeira parte, vamos lá, é sobre a erudição e os eruditos. Schopenhauer ele vai dividir que esses eruditos e a erudição em duas categorias, aqueles que sabem e aqueles que acham que sabem. Ou seja, você ler muita coisa ou fazer aquilo que o Michel Montaigne tem, que ele fala lá nos seus ensaios. Uma cabeça bem feita não é uma cabeça bem cheia. Uma cabeça bem feita não é uma cabeça bem cheia. Ou seja, significa que não adianta você ler vários livros e você não tem um pensamento próprio. Que você não consiga desenvolver um raciocínio por si mesmo. Isso é uma constante que vai surgir aqui neste pequeno livro, que é o quê? Pessoas que leem demais não conseguem observar o mundo. É mais ou menos isso que ele vai dizer. Nós fizemos uma live aqui com o Eduardo Marinho. Eduardo Marinho ele se assemelha muito com esse tipo de pensamento. Não com Schopenhauer. Não confundam. Com essa ideia que o Schopenhauer coloca, que é o leitor do mundo e o leitor de livros. É mais ou menos isso que ele coloca. Estou usando o Eduardo Marinho como exemplo. Existe aquele sujeito que lê o mundo, como o caso é o Eduardo Marinho, e a partir das vivências, das experiências, desenvolve reflexões. E existe aquele que lê vários livros e repete as reflexões alheias. É isso tá, que o Schopenhauer vai nos explicar. Na primeira linha ele escreve o seguinte, eu vou ler porque é interessante que vocês pensem e acompanhem o raciocínio. Ele diz assim: quando observamos a quantidade e a variedade dos estabelecimentos de ensino e de aprendizado, assim como o grande número de alunos e professores, é possível acreditar que uma espécie humana dá muita importância à instrução e à verdade. Entretanto, neste caso, as aparências também enganam. Os professores ensinam para ganhar dinheiro e não se esforçam pela sabedoria, mas pelo crédito que ganham dando a impressão de possuí-la. E os alunos não aprendem para ganhar conhecimento e se instruir, mas para poder guardar e para ganhar ares de importantes. A cada 30 anos desponta no mundo uma nova geração de pessoas que não sabem nada e agora devoram os resultados do saber humano acumulados durante milênios. De modo sumário, apressado e depois querem ser mais espertos que todo o passado. É com esse objetivo que tal geração frequenta a universidade e se aferra aos livros. Sempre aos mais recentes, à sua época e aos próprios para a sua idade. Só que é breve e novo. Assim como é a nova geração, que logo passa a emitir seus juízos. Quanto aos seus estudos feitos simplesmente para ganhar o pão de cada dia, nem os levei em conta. Schopenhauer é radical isso aqui. Ele defende a cultura clássica. E nisso ele é bem conservador. Mais adiante ele vai dizer que é até impossível traduzir um poema, porque é necessário que você domine outras línguas para você ser um sábio. Então aqui ele vai dizer o seguinte: existem pessoas que são eruditas e aqueles que são os sábios. O sábio é aquele que pensa por si mesmo. Os eruditos são esses que decoram vários livros
e vão repeti-los ao longo da vida. Nesse sentido, eu lembrei um pouco da faculdade de filosofia aqui no Brasil. Para quem não é da área, é assim. Você entra no curso de filosofia, você estuda a história da filosofia, você estuda os pensadores, isso é muito importante. Não estou negando que não é importante. E a partir disso você desenvolve reflexões a partir das reflexões dos autores. Quando você vai fazer uma pós-graduação, você faz a mesma coisa, você desenvolve reflexões a partir dos autores. E você vai fazer um mestrado, você faz a mesma coisa, você desenvolve reflexões a partir das reflexões dos autores. E um doutorado, que eles chamam de reflexão original, é uma reflexão a partir da reflexão dos autores. Imagine se Schopenhauer estivesse nesse tempo vendo algo nesse sentido, que coisa tão absurda. É esse tipo de reflexão que ele condena veemente. O segundo livro que ele vai dizer é assim: pense por si mesmo. O Schopenhauer ele começa da seguinte forma: a mais rica biblioteca, quando desorganizada, não é tão proveitosa quanto uma bastante modesta, mas bem ordenada. Ou seja, não adianta nada você ter uma vastíssima biblioteca se ela é desorganizada. Consequentemente, o seu pensamento vai ser desorganizado também, porque você não tem uma linha de raciocínio, não tem uma linha de pensamento e você não consegue, a partir disso, absorver esses conteúdos e você pensar por si mesmo. Nesse sentido, você vai ser o quê? Um papagaio de telejornal, um repetidor de frases feitas ou de reflexões feitas. Lhe será impossível desenvolver um pensamento próprio, dada a quantidade de saberes que você absorve. Veja, o Schopenhauer condena essa questão de leitura. Ele vai dizer que a leitura é a substituição da sua consciência. Vejam só, eu vou repetir. A leitura é a substituição da sua consciência. Por quê? No momento que você ler os livros, você não está pensando, você está absorvendo determinados conteúdos e você pensa segundo aqueles conteúdos. A sua sabedoria aqui ela não é desenvolvida. O seu processo de conscientização, de desenvolver reflexões a partir de experiências e observações mundanas é inexistente. Vejam só que importante e radical é isso que o Schopenhauer coloca. Vejam só. Aí tem o terceiro livro, que também é de maneira importantíssima, que é sobre a leitura e os livros. Ele diz assim: a ignorância degrada o homem somente quando se encontra associada à riqueza. O pobre é sujeitado por sua pobreza e necessidade. No seu caso, os trabalhos substituem o saber e ocupam o pensamento. Em contrapartida, os ricos que são ignorantes vivem apenas em função dos seus prazeres, que é no caso o dinheiro, e se assemelham ao gado, como pode verificar diariamente. Além disso, ainda devem ser repreendidos por não usarem a sua riqueza e ócio para aquilo que lhes conferiria maior valor. Não é somente isso que o Schopenhauer está falando, se a gente analisar, usá-lo como referencial teórico e pensar na sociedade, e a partir disso desenvolver reflexões próprias. Quantas pessoas que nós vemos andando nas ruas e não usam seus pensamentos próprios? Elas usam pensamentos alheios segundo fulano de tal. Ah, mas fulano de tal disse isso. Tá, e você pensa o que em relação a isso? Você concorda? Você discorda? Você tem alguma sugestão? Tem alguma proposição a colocar? Ou somente corroborar aquilo que foi dito? É nesse sentido que é importante o pensar por si mesmo, não ser gado, como há muitos por aí nesse contexto político atual, gritando: viva Lula, viva Ciro, viva Bolsonaro, mito, etc e tal. Analise tudo ao seu redor,
de forma criteriosa, ou seja, com critérios claros, distintos, bem definidos, e a partir disso, dessa análise, veja os prós, os contras, os favores. É assim que é feita uma análise, não absorvendo o conteúdo e vomitando-o, repetindo. Importante pensar por si mesmo. Guardem muito bem isso. Isso é importantíssimo. E lá para o final do livro, Schopenhauer vai falar sobre a linguagem e as palavras, e nesse sentido ele é bem conservador, porque ele vai priorizar os antigos e principalmente o grego e o latim. Uma cultura que não tem o grego e o latim é uma cultura decadente, do ponto de vista do Schopenhauer. Imagine hoje se ele estivesse aqui no Brasil. Eu ficaria bem curioso em relação ao que esse mano aí pensaria. Ficaria bem estreito a coisa para muitos. Este livro, ele é um verdadeiro caminho para a sabedoria. Se você usá-lo como um guia metodológico, não como um guia repetidor, te servirá como narrativas, assim como o canal de Polêmicas do Nosso Tempo faz, oferece narrativas no sentido de você construir o seu pensamento e chegar, quem sabe, ou não, a uma conclusão. Mas o objetivo é o desenvolvimento de reflexões próprias a partir desse acervo cultural que o mundo nos oferece. Eu espero que essa breve, mas muito breve reflexão seja aprofundada para você, seja aprofundada por você no sentido de você pegar esse livro, ler de maneira calma, tranquila, sem pressa, absorvendo de acordo com o tempo de cada um. Tem pessoas que leem em uma semana e conseguem absorver e desenvolver reflexões brilhantes. Tem pessoas que demoram 1 mês, 2 meses, cada um tem o seu acordo, o seu desenvolvimento com a vida nessa sociedade capitalista que a gente vive e que nos impõe sujeições. É preciso que vocês pensem a sociedade que a gente vive, o contexto atual que nós estamos e a maneira como estamos nos portando diante dele. Não seja gado. Seja sujeito reflexivo de pensamento autônomo. Vou deixar também uma outra dica cultural aqui, que depois que eu vou comentar um vídeo somente sobre ele, que é do Immanuel Kant, Resposta à Pergunta, o que é o esclarecimento. Leia este texto junto com Resposta à Pergunta, o que é o esclarecimento, e chegue a conclusões que você possivelmente chegará. Certamente você vai ver que as reflexões que desenvolverá, elas vão estar no âmbito de puro questionamento. O que eu estou querendo dizer? Questionamento no sentido de você questionar-se a que ponto o que eu estou fazendo aqui nesta vida? O que eu, enquanto ser humano, eu desenvolvo de importante? Será que as minhas ações, o meu trabalho, a minha vida está sendo importante? Importante para quem? Como e por quê? Como alcançar a sabedoria tão desejada? Será uma sabedoria por meio dos livros? Será uma sabedoria por meio da leitura do mundo, tal como Eduardo Marinho o fez? Ou será uma aquisição de sabedoria por meio de sofrimentos, dores e provas? Pense sobre isso, leia este livro, essa narrativa é interessantíssima. Leia o livro, o texto Resposta à Pergunta do Immanuel Kant e
chegue a uma conclusão. Se você chegar a alguma conclusão, escreva aqui nas mensagens do canal que tipo de reflexão você desenvolveu. Um abraço e até mais.